Gente, caiu a internet, mas voltou. Bom, ontem, né, nós conversávamos a respeito de situações, né, de assuntos que vocês já estão aí habituados, como, por exemplo, né, as correntes, as tensões, o funcionamento das mesmas, né, dentro de um circuito, efeitos que a gente pode ter, né, dentro de um circuito que, nesta disciplina aqui de análise de circuito, faz-se necessário a retomada, né, em virtude de que a gente consiga entender circuitos um tanto mais complexos. Bom, eu falava para vocês que nesta disciplina em específico a gente tem o objetivo de ver circuitos, né, monofásicos e também trifásicos, né, que tenham aí diversas modalidades de cargas. Quais eram? Quem lembra? Como que nós catalogamos essas cargas ontem? Os que estavam em aula, quem lembra? Ô, professora, eu acho que é o Christopher de novo, estava mandando mensagem que a questão aquela do chat que está desabilitado, que ele não consegue se comunicar. Ô, Christopher, tu consegues falar no microfone? Pelo que ele botou no grupo ontem, ele botou que não estava sem microfone, não tinha como. Só pelo chat. Tá, para mim, pois é, não veio nada. Vou novamente. Bom, então ontem nós catalogamos, né, a diversidade de situações que a gente poderá ter dentro de um circuito, tanto elétrico como eletrônico, né, em 3 moldes. Quem lembra quais eram? Quais os tipos de carga aí que a gente poderia ter dentro do nosso circuito? Só para relembrar aí para quem não estava. Era resistor, indutor e capacitor. Isso. Então, nós vimos, né, que nós poderíamos ter cargas nessas 3 modalidades, ou seja, né, cargas que nos ocasionavam aí, nos geravam, né, campo, como no caso dos indutores, por exemplo. Dentro de um circuito elétrico, dentro de uma máquina, o campo é importante para se gerar uma DDP e, por consequência, termos a possibilidade de alimentação, né, de outra máquina ou de outro elemento que esteja solicitando isso. Vimos também que campo magnético, né, muitas vezes, dentro de um circuito elétrico, né, neste caso, nota-se que ele pode ser aí, né, ter um efeito de perdas, né, conforme a gente citou até as situações lá da nossa rede de alimentação. Vimos que cargas resistivas, elas têm por hábito, né, ter uma oposição à passagem de corrente. Em alguns casos, né, um efeito ruim, outros casos, um efeito benéfico, né? Como na maioria deles, a gente consegue trabalhar com esse tipo de situação, com essa física, né, dos nossos elementos, a nosso favor, possibilitando, então, não uma oposição à passagem de corrente, mas sim uma regulamentação, né, desta corrente dentro do nosso circuito, tanto elétrico quanto eletrônico. Bom, então, com isso, a gente conseguiu entender por que nós vamos ter que ver aqui efeitos, né, que nós temos aí da nossa rede, como efeito Joule, fator de potência, né? Por que a gente precisa ter essas correções e por que a gente precisa ter essa análise, né, mais aprofundada disso. Com base nisso, a gente começa hoje. Enxergam bem aí a tela? Sim. Sim, né? Então, a gente começa a fazer uma averiguação, digamos assim, dos conceitos, né, de circuitos elétricos. Bom, aqui eu coloquei na tela
tirei para mim poder enxergá-los na minha tela aqui. Ali, eu coloquei uma definição de circuito elétrico, mas eu gostaria de saber de vocês, o que nós podemos dizer que é um circuito elétrico ou eletrônico na prática? Qual é a função de um circuito elétrico? Então, tá aqui, né, gente? Ele vai ser lá o responsável, né, pela interligação, né, de componentes elétricos e eletrônicos que submetidos aí a um fluxo constante de cargas. O que é esse fluxo constante de cargas elétricas? O que é esse fluxo? É a passagem da corrente elétrica pelo condutor. Exatamente. Então, o circuito elétrico que hoje a gente passa a estudar para poder conversar sobre aquele circuito que deixamos lá pendurado, né? Que é o circuito RLC, lembram? Temos que ver os dois, o série e o paralelo. A gente começa, né? A gente retoma a ideia de que a interligação desses elementos, quando eu falo desses elementos, não importa se são elétricos ou eletrônicos. Essa interligação chama-se circuito e eles então vão ter, ele vai ter, né, a responsabilidade de ordenar esse fluxo de carga. Por que a gente está falando isso de ordenar o fluxo de carga? Como que ele funciona? Como que essa corrente funciona, na verdade, dentro de um circuito? Lá em análise 1. A corrente funciona de modo desordenado? Sim ou não? Sim ou não? Oi? Ela tem um trajeto? Ela tem um trajeto, gente. E esse trajeto é um trajeto lógico. Não é um trajeto, né, que a gente bem queira. Quem é que determina esse trajeto? O circuito elétrico. Mais precisamente, quem dentro do circuito elétrico? Já estudaram eletrônica, né? Já estudaram análise 1. Eu tenho uma fonte. Preciso admitir o tipo de fonte para determinar o sentido do meu percurso de cargas? Importa se é de corrente alternada ou contínua? Verifica-se que não importa. O que me importa é que nós temos que ter a diferença de potencial, sabemos que as cargas, os elétrons livres, né, que vocês devem ter visto lá em eletrônica, eles têm, né, aquele percurso lógico de se doar, né? Então, vão de situações negativas para polos positivos, fazendo, então, essa circulação. Um resistor, ele tem polaridade dentro de um circuito? Quando eu falo resistor, entendam uma carga resistiva, né? Não quero generalizar como algo eletrônico. Sim ou não? Eu acho que não tem polaridade. Não tem polaridade para este fim. Mas um capacitor. O capacitor tem, porque eu acho que ele só acumula carga positiva. Um capacitor tem, gente. Por que a gente diz isso com muita tranquilidade? Porque um capacitor, ele é um detentor de cargas elétricas.
Então, no momento que ele é um receptor, né? Alguém que guarda estas cargas elétricas, ele tem polaridade. Por isso, então, que a gente começa a fazer uma costura e começa a observar que o nosso circuito elétrico começa, então, a fazer sentido. Porque ele insere, que nem a gente vai ver agora ali no slide, ele tem um comportamento muito simplista. Todos os movimentos, né, ocorrem dentro de um sentido ordenado. Mas esse circuito, quando ele deixa de ser série e passa a ser paralelo, o que vai acontecer segundo aí a definição do Douglas? Começa a me importar. Importa para mim a polaridade dos elementos que ali estão compondo esse circuito. Então, vamos voltar ali no slide para a gente começar a entender melhor isso. Já sabemos, né, que por física, né, por definição didática, né, o circuito elétrico é isso, né? E nós podemos encontrar circuitos elétricos, né, em duas modelagens de submissão a fluxo de carga. Circuitos de correntes contínuas e circuitos de correntes alternadas. É uma novidade para vocês isso? Sim ou não? Não, não. 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 Não é para nenhum de nós. Qual é a diferença na prática de um circuito de corrente alternada para um de corrente contínua? Que não seja, tá? Hã? Não, fala aí. Pode falar, Cristiano. Sou todo ouvidos. Não, você vai dizer que a diferença é que, no caso, a corrente alternada é a corrente que não se pode armazenar, né? A corrente que a gente tem, que a gente usa em casa. A corrente contínua é mais a corrente de baterias, né? De pilhas. Correto, mas existe algo mais. Fisicamente falando, eu não sei se os outros professores apresentaram gráficos a vocês. Apresentaram? Tem a No caso, a questão dos elétrons também. Correto. Como é que é? A alternada ela é bipolar, né? Tem o positivo e o negativo, né? Ela tem mas esqueci como é que eles chamam. Bom, eu diria que a corrente contínua da alternada, a forma mais básica de identificá-la, não só pelo processo de armazenamento de cargas, que nem o Cristiano apontou lá no início da fala dele, mas também por algo físico que ocorre dentro do circuito. Quando falamos, né, quando eu falei agora nos gráficos, que eu perguntei se algum dos professores apresentou, se não apresentou, eu trago, que eu não me lembro se eu botei ali, mas eu trago a título de curiosidade, né? Nós temos no de corrente alternada um gráfico tensão corrente, aonde, né, a nossa linha é contínua, né, do gráfico. Correto? Quem lembra? Não há uma movimentação, vai haver partilha de elétrons livres no momento que se for submetido aí a uma solicitação de carga. Esse é o princípio de quem? Da bateria, da fonte. A corrente alternada, se nós fôssemos analisar aqui, o nosso gráfico é uma senoide. O que significa isso? Já ouviram falar? Hã? Ela tem uma oscilação positiva, né? Ela tem uma oscilação. Esta oscilação, que é o início do gráfico até o pico positivo, depois o declínio do gráfico
Até o negativo. Até o negativo, um pico de novo. O gráfico fica na senoide. Isso chama-se um ciclo que determina-se a frequência. Já ouviram falar da frequência, né? Sim. Sim, já estudaram em análise 1. O que é a frequência na prática? Que é a frequência na nossa vida, no nosso cotidiano. Posso dizer que a frequência é o número de vezes que se repete um ciclo? É uma boa definição? Sim. Sim ou não? Senão não prossigo. Sim. Sim, né? É uma boa definição. Então, toda vez que eu tiver aquele ciclo, aquela senoide acontecendo, determina-se a frequência. No Brasil, quantos hertz? 60. 50. 60, né? 60. Então, Uruguai acontece 60 50, vezes, né? Isso. No Uruguai, 50. Então, significa que o dimensionamento, principalmente de circuitos eletrônicos, né, dos equipamentos, leva em conta o quê? Quantas vezes ocorre esse ciclo a fim de ter uma DDP, uma diferença de potencial suficiente para alimentar aí um circuito, um equipamento, uma máquina. Bom, isso só foi aí uma lembrança do que vocês já têm. Mas tá aqui, ó. Falamos disso para entendermos, né, na prática qual é a diferença básica desse circuito aí de corrente contínua para o de corrente alternada. Quando estudaram a eletrônica, verificaram que no circuito de corrente contínua, a bateria, nós temos lá algo muito parecido com o que conversamos ontem, quando falamos lá de transformadores. Temos um núcleo na bateria? Temos, né? Temos ou não temos? Tem. Tem. Tem um líquido Tem na bateria, tem na pilha. Tem na bateria, tem na pilha. Temos um líquido dentro dessa bateria e dentro dessa pilha? Tem Temos. líquido. Por quê? A resposta técnica não sei. Na corrente alternada, já verificou-se que nós tem precisamos ter uma frequência, ou seja, a quantidade de vezes que nós temos um ciclo, a fim de trocar a polaridade, de fazer circulação de elétrons. Na bateria, né? Quando eu trabalhava eletrônica aqui com os colegas de vocês, nós víamos isso, né? Um corte na bateria, aonde mostrava-se, então, a face, né, dessa bateria. O que acontecia na prática? Nós tínhamos dois polos, né? E que a movimentação desse líquido ali dentro fazia com que, então, isso gerasse, né, aquela discrepância, aquela distoância, né, dessas cargas opostas entre si, a fim de que a gente conseguisse alimentar. Bom, no caso dos circuitos, tanto de corrente contínua quanto os circuitos de corrente alternada, o nosso objetivo sempre é ter uma fonte de alimentação capaz de atender a demanda solicitada. É isso, né? E, por consequência, então, nós regulamos a corrente elétrica. Quando vocês compram lá a bateria, se comprarem a bateria para um carro hatch, é um tipo. Uma caminhonete a tração é outro. E que tipo é? O que eles perguntam lá? O que a gente pede? O que é importante? É a amperagem. A amperagem. É amperagem. Então, esta amperagem é o quê? A circulação da corrente elétrica, neste caso contínua,
suficientemente capaz de transportá-la, né, para o circuito elétrico ali do veículo de uma maneira eficaz. Amperagens, né, como costumeiramente é chamado, né, da questão das baterias, aquém do que o veículo necessita, o que ocorre? Falhas, né, na partida, provável queima de lâmpadas. Por que isso? Ontem eu acho que foi até se a amperagem for inferior, a bateria vai gastar mais rápido. Exato. Ou o carro não vai dar partida. Ou o carro não vai não ter dá força partida, suficiente. ou o carro, se a bateria for boa e nova, né, o carro dá a partida, mas não sustenta, né? Ou seja, tu parou 5 minutos na padaria e deixou o rádio ligado, tu não tem mais, né, a ignição funcionando. Então, gente, isso mostra, né, que o dimensionamento, a análise dos circuitos está aí todos os dias dentro do nosso cotidiano e não importa, né? Nós aqui vamos estudar circuitos agora trifásicos. Quando eu falo trifásicos e até mesmo os monofásicos, né, eu já estou, sem dizer, remetendo vocês à corrente alternada e não contínua. Mas estou fazendo esse paralelo para vocês notarem que não importa. A ideia, né? O conceito das coisas não vão mudar em função disso. Bom, então tá aqui, ó, o que a gente já falou, que eu deixei depois como fonte aí de leitura, né? Para quem assim se quiser. A corrente contínua, né? DC ou CC, né? Como é aí chamada, vai ser um fluxo constante de cargas elétricas, né, de um potencial alto para o baixo. Sempre isso, né? E tá aí alguns outros conceitos, né, que vai fluir apenas para uma direção. Também citei já isso aqui com vocês. Para os circuitos eletrônicos, né, a gente necessita lá de uma fonte de alimentação. Por que isso, gente? Porque na nossa residência nós temos lá a linha de transmissão da concessionária, um trafo, né, no final da linha, enfim, que compõe ali algumas ruas, vamos dizer assim. Chega no nosso poste, já vimos ontem, né, que por uma questão de segurança cada um tem o seu, né? Por que lá isso vem direto e nos circuitos eletrônicos normalmente tem-se uma fonte? Para diminuir a tensão. Reduzir a Pode tensão repetir, Patrick. Para reduzir a tensão para os componentes eletrônicos que operam com uma tensão mais baixa. Perfeito. Reduzir a tensão para componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos, né, que são lá o celular, né, televisores, notebooks, né, normalmente esses que funcionam basicamente com placas eletrônicas, eles necessitam de tensões mais baixas. Por consequência, a fonte, ela é uma reguladora. Vocês já viram isso lá em eletrônica ou estão vendo, né? Eletrônica são 3 módulos. Vocês notam isso lá. Então, por quê? Porque eu não posso ligar um equipamento desse, porque senão eu teria que tipo de efeito provável no celular, se ele fosse ligado direto? Ia queimar. Queimar, né? Por calor. Efeito Joule. Olha aí o efeito Joule, neste caso, funcionando contra, né, a segurança do equipamento e contra aí o que a gente deseja, digamos assim. Bom, então, outra coisa que a gente tem que falar, que para a gente ter aí um circuito funcionando, a gente tem que ter a ideia, né, do circuito aberto e o circuito fechado. O que é isso aqui? Circuito fechado? Um circuito fechado? Posso dizer que está fechado, mas também posso dizer que está aberto. Depende. Qual é a ideia ali? Esse circuito, eu peguei o mesmo
o mesmo desenho, digamos, que eu havia feito lá para os colegas de vocês da eletrônica, né? E estou usando o mesmo aqui para a gente entender que nós, ligando o interruptor, o que vai acontecer? Vai ligar a lâmpada. Vou ligar a lâmpada. Fechando o interruptor, obviamente, o contrário acontece. Por que isso? Porque corta a corrente positiva ali, o lado positivo. Então, isso, gente, acontece só no interruptor? Não, só no interruptor. Peraí. Como assim? Essa questão de tu ter a possibilidade de abrir ou fechar o circuito não é só no interruptor. Não, então, na maioria dos componentes, né? De sensores, chaves, Isso! essas coisas, quase tudo atua dessa forma, né? Todos os componentes Sensores, integram contactores, né? Disjuntores. Os quadros, né, de distribuição estão repletos aí de dispositivos capazes de interromper a rede. Ou pelo meu bem-querer, que é o de fechar o circuito, né? Quando eu fecho o circuito, eu desconecto, né? Eu abro o meu circuito de modo que eu não consigo, né? Que aqueles elétrons livres, que alguém já comentou aqui, não lembro quem falou, que tem ali a possibilidade de fazer o percurso, chega aqui e não encontra, né, esta rede fechada. Então, como bem o Tiago falou ali, nós temos aí diversos componentes que têm essa possibilidade dentro de um circuito. Neste caso aqui, foi colocado algo bem simples, né? De modo que a gente entendesse o conceito e não se detesse aí na complexidade. Estamos citando a fim de que a gente saiba. Lâmpada apagada. Interruptor. Aberto, né? O interruptor é aberto, é. Aberto. Quando fecha, acende, então, e quando aqui, abre, apaga. Vou arrumar, tá? Porque o conceito é interruptor aberto. E aqui, deixa eu ver, na outra é interruptor fechado. Então, este é o conceito. Gente, até vou citar uma coisa que parece meio óbvia. Qual é o conceito de interruptor aberto e fechado? Não só o interruptor, mas esses contatores, né? Esses disjuntores. Como é que eu desligo ele? Aberto. Aberto é quando os contatos não estão se tocando. E fechado é quando toca os contatos. Eu sei, mas eu estou falando isso porque hoje, na obra em que eu trabalho, uma pessoa estava com dúvida se o poste, né, se estava não consegui dizer a palavra, se já tinha sido fechada a energia a fim de ligarmos uma bomba de vácuo. Desenergizado. Desenergizado. Ele perguntou se para cima ou para baixo fechava. Qual é o conceito? Quando é que eu ligo o disjuntor? Tu liga para cima. Para desligar, tu bate ele para baixo. Para baixo. Bom, pelo menos o disjuntor é assim. Parece uma pergunta, mas vejam que as pessoas, né, para a gente que é os técnicos, parece óbvio, mas às vezes para quem não conhece eletricidade, né, fica uma coisa meio assim. E eu achei curiosa a pergunta. Sempre para cima será isso. Por quê? No entanto, que a gente tem aquele efeito de fazer uma certa força a fim de ligar, né? Esse disjuntor, esse contactor. Eu acho que até para evitar acidente também. Isso. Por lado da força. Isso que o Douglas falou, gente, é importantíssimo. Imagina, né, dentro de um quadro, eu não sei, eu acho que se vocês são da indústria ou não, mas para mim, né, que trabalho em canteiro aberto de obras, né, é muito comum para nós isso estar ali bem volúvel mesmo, tá?
aberto, em tábuas, né, com os fios ali chegando. Imagina se nós ligássemos, né, energizássemos uma linha, um equipamento, né, com ele para baixo. Porque, imagina, para cima a gente tem que ter Qualquer uma toque certa... acidental ia Isso, ligar. né? Então se tornaria aí uma questão insegura, né? Uma condição insegura dentro aí do nosso local de trabalho. Então parece meio bobo até se falar disso, mas realmente é importante. Muitas pessoas não entendem e assim é por esse motivo mesmo que o Douglas falou, uma questão de segurança. Para nós, técnicos em eletrotécnica, importa a posição de fechar ou abrir o interruptor? Importa? Não, importa Eu nesse acho que sentido, importa. mas nós conseguiríamos fazer, né, o funcionamento de um interruptor simples, tá? As contatoras... funciona de qualquer jeito, deitado, Isso. de em pé. É isso que eu quero... O importante é... O importante é o quê? é fechar. O importante Isso. é fechar, mas aí funciona de qualquer jeito, até de cabeça para baixo. Então, hoje em dia, né, nós já temos aí dispositivos muito naturais, né? Eu lembro que quando eu estudei eletrotécnica, né, 1900 antigamente, eu fui até a Siemens, pela empresa que eu fiz estágio, para que fosse apresentado, né, e assistir palestras do DR. Já ouviram falar do DR? Sim. Não. Dispositivo de retenção. Ele funciona como se... Não é um fusível, funciona com a ideia de fusível, ou seja, tem uma fuga de corrente, né, tem um problema na rede, ele vai acionar e Ele desarma o maneira... disjuntor. Isso, ele desarma o disjuntor. Essa é a melhor definição. Então, né, era aí muito bem-vindo naquela época, porque não existia, né? Então, com esse tempo decorrido, hoje já é algo natural. Mas antigamente, né, nós não tínhamos aí uma segurança maior, né, de equipamentos mais eficazes como os eletrônicos, por exemplo, né, como a gente tem hoje. Então, naquela ocasião, era realmente bastante inovador, eu diria. Bom, depois nós temos aí as leis do circuito. Então, eu coloquei uma definição aqui para vocês. Ó. A análise de um circuito ela vai consistir no quê? Calcular a corrente, né? Ou a diferença de potencial em cada resistência e a carga ou diferença de potencial em cada condensador. Em cada dispositivo, tá, gente? Eu vou trocar esse termo depois aqui. Bom, depois disso, a gente consegue também determinar o quê? A potência, né, que está sendo dissipada em resistências, por exemplo, e a energia, né? Ou seja, as cargas que a gente consegue armazenar nos capacitores. Voltando, eu vou ampliar aquele conceito para que a gente não fique na cabeça que estamos falando simplesmente de resistor ou de carga resistiva e de capacitor. Não estamos falando só disso, temos que ampliar para chegar no nosso circuito RLC, né? Ou seja, aquele que nós temos aí cargas indutivas também. Mas o que importa é que, no conceito geral, nós temos que, através da diferença de potencial que chega no nosso circuito, aquele que a concessionária entrega para nós na residência, tem que ser, então, capaz da gente saber todas as correntes, né, que circulam dentro desse local. É possível isso? Achei que o Patrick ia falar. Eu estou pensando, mas eu Não, vou tentar. Para mim, remeteu como se fosse falar. Que seja possível, Gente, professora. Eu acredito que seja possível, né? Dimensionando fazendo todo o dimensionamento do teu circuito, né? Exato. Qual a carga que tu está recebendo, né? Para onde tu vai distribuir, né? Isso aí a gente começa estudando, né? Agora estudando, a gente começa a abrir a nossa mente, né? Eu sou um eletricista amador, eu faço em casa, né? Desde a rede, tudo.
Mas tu não tinha esse dimensionamento, né? Tu não fazia o dimensionamento de, eu vou instalar um chuveiro, tá? Por que que eu estou instalando um fio com fio 10? Por que que eu estou colocando um disjuntor de 50, né? E aí essas informações estão todas no chuveiro ali, né? Eu fui instalar uma torneira elétrica, eu tive que fazer lá, comprar um fio certo para instalar a torneira elétrica, a dimensionar qual era o fio, né? Para ver certinho qual disjuntor usar, arrumar o espaço no meu quadro de distribuição, né? Ver como é que vai para não sobrecarregar a rede, né? Da onde eu vou pegar o neutro. Então, tudo isso daí já não é mais o que a gente fazia antigamente, né? Hoje, né? Nós estudando, é um circuito isso, né? Esse é o nosso circuito. Isso é um circuito, sim. Isso é um circuito. Então, né? Porque eu já tenho um chuveiro na rede e agora eu vou ter uma torneira elétrica. Será que o meu disjuntor da entrada ele suporta toda essa carga, né? Se eu botar um disjuntor maior, né, com uma resistência maior, será que a minha rede vai suportar? Né? Porque não é só aumenta, bota um disjuntor mais forte, que antigamente a gente ouvia isso, né? O pessoal já é da área, a segurança não só do usuário, mas do sistema, tá? Da rede. Acredito que tem muitos colegas que eles já são da área da indústria da elétrica, né? Digo que eu sou amador, que eu faço em casa, faço para a família, alguma coisa assim. Mas essas dimensões nós não sabíamos usar antes, né? Estou aprendendo a usar um multímetro agora. Então, quer dizer... Tu sabe, Matheus, e os demais, obviamente, eu fiz a pergunta justamente para instigar isso que o Matheus trouxe à tona. Porque eu perguntei, é possível saber de um? Porque como nós, como eletrotécnicos, a gente foca em calcular a demanda, não é isso? Esse é o projeto de vocês, não é? Não sei se já estudaram projetos elétricos aqui. Esse é o objetivo sempre do eletrotécnico, saber o que é solicitado, mas com que tipo de parâmetro? Com esses que o Matheus falou. Olha, o meu chuveiro, né? Ele é, sei lá, de 6.000 watts. Meu ar-condicionado é de 12.000 BTUs, aí tu vai lá na tabelinha, né, da concessionária, transforma aquilo na potência que tu tem lá para o cálculo da demanda, e assim sucessivamente. E aí a gente chega na potência na demanda, né, que a gente chama, que é uma potência, que é o que a gente informa lá para a concessionária. No nosso caso aqui, CE. A gente diz, eu preciso de tantos kVA de potência para sustentar a minha casa. Aí eles te perguntam lá, tem até ali, né, quem for pedir instalação de energia elétrica, existe no site. Informa quantos televisores, quantos chuveiros, se tem forno de micro-ondas, se tem forno elétrico, quantos ar-condicionado, quantos refrigeradores. Então, eles têm um parâmetro, porque eles sabem que nem todos são eletrotécnicos, ou nem todas as pessoas vão contratar um para isso. Mas nós aqui precisamos entender que, assim como a gente chega com a informação pronta, com esses dados dos equipamentos que a gente comprou, e pega e consegue dar uma informação maior, dizendo o quanto a gente precisa para sustentar a nossa casa funcionando, o nosso circuito, vamos dizer assim, nós podemos fazer o inverso. Nós podemos pegar o pronto e esmiuçar dentro do circuito. É isso que tu ponderou, né, Matheus? Pela tua conversa, eu entendi isso. Então, é isso, gente, o nosso objetivo aqui. Entender que nós conseguimos as duas vias. E as duas são essenciais e eficazes para nós. Então, lembram ontem, quando nós falávamos, né, da nossa residência, eu cheguei a comentar para vocês, né, que a gente faz a distribuição nas fases, né? Mas esse dimensionamento da análise do nosso circuito como um todo faz-se necessário para compra do cabeamento. O Matheus falou ali, fio 10 no chuveiro. Todo chuveiro é fio 10? Não. Não. Depende da voltagem, depende da potência dele. Depende. Lembram que eu falei em também 220, depende. Em 220, por exemplo, se usa um fio 6 para o chuveiro. Tu tens que fazer o cálculo.
sempre. Ou seja, outra coisa que às vezes, né, o técnico faz algo equivocado. Gente, nem sempre o cabeamento, né, potente, digamos assim, ele é eficaz para a rede. Cito um exemplo. Adianta eu passar para o meu circuito de iluminação um cabeamento, um fio, né? Não é cabeamento, um fio 6 e ligar direto na lâmpada? O que vai acontecer quando a gente ligar lâmpadas aí fluorescentes? Funciona? Vai funcionar. Eu acho mas que não funciona, é, só. não é o ideal. Não O é o ideal é ideal. 1,5. Gente, é um Até exagero. pelo gasto, né? Exato. Vai comprar um fio Vamos 6 aí raciocinar. para botar em lâmpada. Perfeito, Cristiano. Nós temos aí, primeiramente, o que o Cristiano aí pondera, né? Nós temos algo contra, né, a economia. Não é esse o nosso objetivo, não é esse o objetivo de nós, eletrotécnicos, entregar para o nosso cliente um projeto, né, de exageros. Nós temos que lembrar que esse tipo de fio suporta correntes maiores. Ele tem ali que tem que ser levado em conta 2 tipos, né, de materiais que estão lá, que vocês devem ter estudado lá em eletrônica. Frutos lá da tabela periódica, que ninguém gosta, né, da química, que são elementos condutores, como os metais, que é o cobre que está dentro do fio, e os isolantes, que são quem? Aquela proteção do fio. Isso é um fator que se leva em conta. Quando a gente superdimensiona a rede, a gente está indo contra a economia, né? E também contra a necessidade. O que vai acontecer? Provavelmente esse circuito vai oscilar muito. Aquele efeito piscando, né, na lâmpada. Nós temos um processo, né, de condução ali diferenciado. Então, eu também, às vezes, pondero essas coisas quando converso isso, né? Que é um exemplo mais natural para a gente em obra, né? Eu não posso fazer um edifício com ferro muito fininho, de 10 pavimentos, por exemplo. Todo mundo vê que é um absurdo. Mas eu também não posso fazer uma casa cheia de pilares com vergalhões de colunas, né? É um absurdo. O que ocasiona projetos mal executados? Lá na minha área, né, da construção civil. Fissuras, né, nos vizinhos. Por quê? Porque muito peso desnecessário, né, ocasiona isso. A mesma coisa a nossa rede elétrica. Ela tem que ser muito grande, muito pesada? Não, ela tem que ser o suficiente para manter aquela demanda que a gente necessita, bem como algum crescimento, né? Por exemplo, pretendo fazer uma área de churrasqueira ao fundo. Poxa, eu tenho que pensar nisso. Nem o Matheus falou, eu tenho que ter o meu CD ali, né? Apropriado, eu tenho que ter essas previsões. Então, isso é um bom projeto. Isso, né, é como a gente tem que ter aí na nossa mente a análise, né, do circuito que a gente está aí pensando em fazer. Bom, então, o que está aqui, já verificamos, está corretíssimo, né? A gente tem a capacidade mesmo de verificar que nós podemos aí calcular todos esses elementos de dentro de um circuito de uma maneira bem eficaz. Bom, depois disso, temos a lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? Quem lembra? O que é a lei de Ohm? Primeiramente, para a gente entender a lei de Ohm, seria necessário a gente fazer uma lembrança de que unidade Ohm representa. Quem no nosso circuito elétrico é representado pela unidade Ohm? A corrente... A resistência. Oi? Resistência. Resistência. Isso, perfeito, Tiago. Resistência. Assim como, né, nós temos lá a corrente em ampere,
a tensão em volts, né? A potência em volt-ampere ou em watts. Por que a potência é um elemento do nosso circuito? Um elemento não, né? É algo que compõe o circuito, né? Que compõe os elementos, que tem aí as unidades diferenciadas, enquanto os outros todos têm uma única. Por que hora eu falo em potência em watts e outra hora eu posso falar em potência em volt-ampere? Por exemplo. Por quê? Nossa aula de ontem. São coisas diferentes. Hã? Não, eu acredito que a volt-ampere, a potência, no caso, ali, é a mesma coisa que é o cálculo ali pela a tensão e a corrente. É a mesma coisa, no caso, quando se fala. Então, por isso, Gente, tanto watts ou isso. volt-ampere é a mesma coisa. A questão toda, lembram que nós falamos ontem, né, quando relembramos e que nós íamos novamente falar melhor aqui, da correção do fator de potência. Quando eu falei isso ontem com vocês, eu até lembrei, né, do caneco de chopp para lembrar as 3 potências que nós temos aí dentro dos nossos circuitos. Ou seja, quando eu tenho uma potência, né, direta do meu equipamento, vai vir em watts. Compramos uma furadeira na loja. Qual potência que vai ser mostrada, grifada ali? Watts. A potência do equipamento. Watts. Pego a conta da energia, né, da concessionária da minha casa. Qual é a unidade de potência que é? Aí é quilowatts. Quilowatt-hora. Ah. E se vocês minuciarem melhor a conta, vão ver que nós temos ali correções, né, e correlações com volt-ampere. Ou seja, porque a concessionária, ela pega a potência útil, a potência do colarinho do chopp, que é aquela que é necessária, existe, a gente não tem que fazer com ela, mas tem que ser somada para então dar a potência que de fato a gente está pagando. A que a gente usou e a que a gente gerou pelas perdas. Então, por isso, né, que vocês vão ver aí nos circuitos várias nuances aí para a potência. E isso também nos ajuda, nos auxilia. Por quê? Porque quando a gente pega a unidade, a gente já consegue ver de que tipo de circuito a gente está falando. Poxa, se eu não peguei em watts, eu não estou falando ali da corrente que passa, de fato, na furadeira, no exemplo, né, que eu citei para vocês. Eu estou falando de um circuito mais complexo, que tem cargas de diversas modalidades aí. Gente, está tranquilo até aí? Sim. Tudo bem? Tranquilo. Entrando no que naquilo que tu estava falando sobre as dimensões dos cabos, aí tu falou da conta de luz. Os cabos mal dimensionados afetam até no consumo, né, de energia. Gente, afeta sim o consumo e cabo mal dimensionado não é ligado à energia na residência. O que eu diria para vocês? A concessionária não entra na residência, não puxa lá, né, da tomada ali, né, do interruptor, o que tem lá dentro do eletroduto para verificar se está certo. Mas o que a concessionária faz? Ela vê o teu CD até onde? Até aquele teu disjuntor, né? Tu compra aquele poste, tu compra a entrada da energia elétrica, né? Tu tens que deixar aquilo pronto e eles só vão ligar do poste ali e botar o relógio, né, do disjuntor ali para que seja medido o que tu está gastando. Se não está certo isso aí, é ligado à energia? Não. Nunca. Nunca, né? Não é ligado à energia. Então, isso que o Douglas falou faz Mas muito... eles não olham dentro da residência. Não.
se dentro da residência tiver fio mal dimensionado, eles não vão olhar e, consequentemente, tu vai acabar pagando mais na conta. Se Sim, os com cabos certeza. esquentar, Isso é indiscutível, mas um indício de que está tudo ok é a tua entrada. É isso que eu quero falar para vocês. Outra coisa que a concessionária não faz averiguação, por exemplo. A gente sabe que SPDA, quem é que tem isso numa residência? O que a gente tem na residência é aquele aterramento simples, né, que é feito lá naquela caixinha pretinha, não sei se estão lembrados, se alguém já viu aí, que está no poste. Mas qual é a recomendação do fabricante dos equipamentos? Bem como da concessionária de energia, que a gente não leva em conta? O aterramento de tudo, né? Hoje em dia, as tomadas têm 3 pinos. Por quê? Quais são esses tipos de pinos? Para quê? neutro, fase e aterramento. Aterramento. Depois, nós temos lá, vou citar o refrigerador. Nós temos ali o que liga, né, na nossa fonte geradora, que é a tomada, e nós temos um fiozinho singelo, e normalmente a gente deixa enrolado, né? O que é aquilo? Aterramento. Aterramento. Qual a diferença do aterramento do refrigerador para o aterramento do terceiro pino do equipamento? Tem diferença, apesar dos dois serem aterramentos. A minha opinião, acho que um está aterrando a carga interna, né? Da onde que vai para o motor, e o outro aquele ele está aterrando a carcaça, né? Perfeito. Na parte um exterior. É o aterramento do sistema e o outro o aterramento do equipamento. Então, vejam, quando tanto que os freezer mesmo, os freezer esses de supermercado, se tu não aterrar eles dão choque na carcaça. Certo. Se não tiver aterrado. O que significa isso? Quando tu ligou os 3 pinos da tomada ali, o teu aterramento do sistema já está incluso ali naqueles 3 pinos que veio no refrigerador, que tu vai ligar na tomada. Cabe a ti ter puxado o aterramento do terceiro pino para a tua tomada. Estás aterrando contra correntes parasitas, correntes de fuga, né? Algo que possa queimar o teu equipamento, tu estás protegendo quando tu fez a junção desses pinos, ligou o que ele tem internamente à tua tomada. Vai tudo lá para terra, né? Aterramento, o nome já diz. Que isso a gente vê, acho que vocês devem ter visto lá em eletrônica. Quando vocês deixam de aterrar a carcaça, ocorre o que o Douglas comentou. Choques. Motores aí, quem trabalha em indústria. Todos eles aterrados, né? Sim ou não? Pelo menos deveriam. Na teoria, sim. Na teoria, sim. Então, normalmente... Aqui em casa eu fiz aterramento para tudo. Fizeste? Todas as tomadas aterradas. Mas, professora, voltando ali no exemplo da geladeira, aquele fiozinho... Tem que jogar ele pro chão e cravar ele no piso, ou tem que ter uma haste de cobre só para ele? Ou não, ligar no momento ele... que tu aterrar ele, né? A gente vê aí em certos lugares as pessoas fazem com uma bucha, né? Projetam ele aí e pronto. Tu tá com o teu sistema aterrado. Ou seja, qualquer diferença que pudesse ter ali, tu estás protegido daquele choque. Mas isso aí é gambiarra. O aterramento correto tem que ter uma haste de cobreado. O aterramento correto, a haste nós já estamos protegendo quando a gente faz, né? Na nossa residência. Mas o que a gente pode fazer é enterrar mesmo aquele fio. Está protegido ou não está protegido? De onde vai as correntes de fuga? Do potencial mais baixo para o mais alto ou ao contrário? A gente procura a terra, né?
A eletricidade sempre procura Exato. a terra. Exato. Então, por exemplo, os edifícios, o que tem lá nos edifícios para fim de aterramento? O edifício tem o para-raio ali, né? E tem Tem haste, as hastes, tem aí haste tem de cobre. É 3 metros de Aonde? profundidade. e tem as malhas, né? Ele tem em cima e ele vem pelas malhas, né? Eles botam as malhas descendo ali e vai nas hastes. As hastes Isso. Nos fazem todo o edifícios, contorno, né? existe um projeto específico chamado SPDA. Este projeto vem lá de cima da cobertura do edifício. Eu não sei se é o que o Alex quis nos relatar, mas quando ele disse que vem pelas hastes, né, são chapinhas, né, aquelas retangulares. São colocadas de cima até embaixo, ou melhor, de baixo até em cima. O projeto de SPDA tem que iniciar no estaqueamento do prédio. Senão, tu perdeu o projeto SPDA. Então, todos os pontos que o projetista reza, eu vi alguém falar, acho que foi o Douglas, né? São 3 hastes. Isso é sempre? Sim ou não, Não Douglas? falei 3 hastes, não. Não? Eu entendi que tu falou Não. 3 hastes. 3 hastes, se eu não me engano, não é aterramento, aí é para-raio. Mas isso é uma situação sempre? Depende. Acho que não. Depende. Então, o que vai acontecer? O projetista, né? Os colegas aí de vocês, engenheiros eletricistas, né? Eles vão ter os pontos, vão dizer para aquela edificação, para aquela região. Às vezes, a região contempla outros para-raios, contempla outros elementos que fazem necessários menos ou mais. E aquilo vem das fundações. Então, aquelas chapas são interligadas, né? Cada vez que tu concreta um pavimento, tu transpassa aquilo, transpassado mesmo, gente, como se fosse aí uma alvenaria, uma estrutura de concreto armado, né? Quando a gente transpassa o aço, a mesma coisa. E chega até lá em cima. Lá faz-se todas as interligações, né? E o prédio fica ali protegido. O que também é curioso, né? Que a gente pode falar desse tipo de circuito, que acontece que o prédio ali fica blindado. Qual é o efeito disso? Muito bem conhecido por nós aqui, e nós sabemos, vamos falar. Isso é uma blindagem eletrostática, tá? A famosa gaiola de Faraday. Já ouviram falar em Faraday aqui, né? Aquele que dimensiona aí as cargas. Inclusive, Faraday é a unidade de quem? Muito amigo nosso aqui dos nossos circuitos. Estou perguntando para vocês, né, verificarem que tudo faz sentido. Não é a unidade dos capacitores? É. Os capacitores armazenam cargas em Coulomb, né? E depois nós dimensionamos isso em Faraday. Quando eu faço uma blindagem eletrostática, chamo isso de gaiola de Faraday, eu estou afirmando novamente, né, esse poder de fazer, né, aquele bloqueio das cargas. Aonde a gente verifica isso também, gente? Não só dentro de um circuito elétrico. Por exemplo, em chuvas, em temporais. Aonde a gente está bem protegido? Dizem que é no carro, né? No carro. Por quê? Por causa da gaiola de Faraday. O que acontece? O carro, ele na sua origem é um isolador, né? Pela sua composição. Porém, nós temos ali um modo, né, que é ele de levar as cargas ali até a terra. Nós estamos blindados. Posso abrir a janela? Dizem que não. Não, é bom. Não recomendo. Não façam isso. Ou não estamos mais no carro.
Aonde que nós somos condutores também? Estamos aí no nada, num temporal imenso. Qual é a posição que um ser humano tem que tomar? Deitar. Deitar? Não, uma vez eu vi para tu ficar mais próximo do nível do solo, né? Gente, a posição correta é de cócoras, agachado. Por quê? Deitado, nós estamos ali com muita superfície de aderência junto à terra. Para onde vai tudo que nós estamos descarregando? Para terra. Nós não queremos ser o aterramento. Então, de preferência aí com sapato emborrachado, chinelo, nunca descalço, né? Ou achar uma madeira que seja um isolante. Nós vamos fazer um percurso, vamos ser simplesmente condutores aí para a terra direto, não vamos sentir o efeito. Agora, se eu ficar agachado e botar as mãos no chão, o que que eu faço? O que que eu faço nessa hora? Vou trazer aqui a figura para vocês verem. Eu fecho o meu circuito. Quando eu agacho, numa situação de descarga elétrica, e ponho as mãos no chão. Ou seja, minhas mãos na terra, conduzindo até meus pés. É um circuito fechado. Não pode. Então, isso tudo é análise de circuito? Por que que os pássaros estão lá em cima do cabeamento da concessionária e não morrem? Eles não estão tocando no solo e não estão... Perfeito. Não estão fechando o circuito. Não estão fechando o circuito. Se eles tivessem aquela capacidade, né, de estar com um pezinho lá e outro cá, morreriam torrados. Então, gente, isso tem uma lógica, né? Uma física que comprova e que nos mostra, né, que isso funciona exatamente assim. Bom, alguma dúvida até aí? Então, tá aqui, ó, que nós falávamos, né, sobre a lei de Ohm. Tudo isso, né, porque eu perguntei a vocês a quem se referia, né? Então, a lei de Ohm vai ser aquela que vai estabelecer aí a corrente, né, I de uma resistência ideal ou outros dispositivos ômicos, né, que é diretamente proporcional à tensão V aplicada e inversamente proporcional à resistência. O que é algo diretamente proporcional? E o que é algo inversamente proporcional? Vamos formular isso matematicamente. O que significa? Já viram formulários lá na outra disciplina? Calcularam, acharam a resistência ou a corrente ou a tensão de algum elemento? Isso aí acho que o cara aprende logo no início, né? Fazer o cálculo, tipo, descobrir a tensão, sabendo a amperagem e a potência, fazer o triângulo aquele. Isso aí o cara aprendeu logo no início. Então, o que é isso que ali está escrito e não no equacionamento matemático? Porque aqui eu falo para vocês que a lei de Ohm define, né, que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Então, quando a gente faz lá, fundamenta que tensão é igual a corrente vezes a resistência, eu estou ali dizendo que é diretamente proporcional. Correto? Correto. Correto. Então, ali não está, né, o equacionamento, mas está escrito e a gente, então, subentende, né? A gente verifica que é a mesma coisa, só que numa característica, né, de abordagem diferente. Bom, mas e as leis de Kirchhoff? A tensão e a corrente...
A tensão e a corrente não são proporcionais, né? Uma à outra, né? Quando uma é maior, a outra é Não, menor no circuito, não, né? isso não são proporcionais. Elas- Por isso que a lei de Ohm fundamenta isso, né? Muito bem. Porque depende do tipo de carga que eu tenho. E ali a gente está falando, né, resistivas, mas sabemos que isso aí tem aí um leque, né, que nós podemos verificar e vamos ter que fundamentar de acordo a esse tipo aí de análise, né? O que é inversamente ou o que é diretamente. E Kirchhoff, gente? Já ouviram falar das leis de Kirchhoff? Ah, essa aí eu não tô me lembrando. Não sei se já vimos, se algum dos guris já essa aula aí. Matheus Acho que não, Facenha que não. não me recordo dessa. Eu não me recordo também, professor. Então, o que nós temos que se deter na lei de Kirchhoff, né? Nós sabemos que o nosso circuito tem, por modelagem elementar, dois formatos, aberto ou fechado. Bom, para Kirchhoff e para nós já sabemos que isso não é, que o nosso cotidiano, né, não é um circuito ideal. A nossa residência, por exemplo, é a prova disso. Nós temos vários circuitos que vão a uma única rede de alimentação. Falamos isso ontem. Quando nós temos aí essas bifurcações, essas ramificações, a gente precisa entender como que a gente vai poder fazer os cálculos para isso. A lei de Kirchhoff fundamenta exatamente isso. Ou então, vai consistir em duas regras gerais, né, para determinar corrente e tensão conforme a apresentação série ou paralelo. Por que isso? Por que vai ter que regulamentar as regras conforme o série e o paralelo? Nós falamos ontem. Um circuito sério, gente, não é um circuito complexo. É aquele circuito que eu mostrei há minutos atrás. Faz diferença eu ter uma lâmpada naquela imagem ou 10 lâmpadas ligadas todas juntas, de mãos dadas? Não. Ou seja, naquela modelagem de circuito, se eu tivesse, por exemplo, 10 lâmpadas, né? O que eu poderia fazer com essas resistências das lâmpadas? Eu poderia somar todos aqueles resistores, né? Porque uma lâmpada é isso. Num único resistor equivalente, de pronto achar a corrente circulante? Poderia, né? Como assim, Matheus? Eu vi. Gente, eu poderia. É um circuito série. Eu consigo, né, de pronto, ter, né, o somatório das resistências e comprovar que isso é viável e é assim mesmo que se faz. Vocês devem ter visto, né, o Cristiano falou, essas coisas a gente, logo que inicia, já estudou, já viu. O capacitor, ele se comporta de uma maneira oposta, né, ao resistor. Mas, da mesma forma, a gente consegue verificar aí, né, as condicionantes segundo dois fundamentos da lei aí de Kirchhoff. Bom, então, uma das etapas aí da lei de Kirchhoff também é conhecida como a lei das correntes. O que é a lei das correntes? Ali eu mostrei um desenho, né? Para quem estuda motores lá, né? E ligação triângulo, estrela, né? Até pareceu algo meio familiar, uma estrela, né? Ali.
Aquele desenho mostra, basicamente, 3 correntes e um nó. Identificaram isso quando viram lá? Sim. Sim, né? O que eu consigo identificar aqui? Quantas correntes eu tenho chegando no nó? Uma só. Uma só. A corrente, né? I1, de módulo I1. Quantas correntes eu tenho a sair do nó? Duas. 2. Gente, aqui está um fundamento da lei de Kirchhoff. Naquele caso, naquele exemplo que eu estou mostrando, eu tenho um único nó, 3 correntes atuantes naquele nó. Uma delas chegando e 2 saindo do nó. A lei de Kirchhoff estabelece que as correntes que chegam no nó têm que ser iguais às correntes que saem do nó. Isso significa que 2 e 3 são iguais? E que somado as duas dão a corrente 1? O que é falso? O que é verdadeiro? É tudo verdadeiro? É tudo falso? No que eu disse? Sei lá, eu acho que a parte que as duas somadas, pelo que tu disse, são iguais às de 1. Acredito que isso seja As verdadeiro. duas somadas Se as têm duas... que equivaler em 1, indiscutivelmente. Sim. Mateus, agora, se elas são iguais, não sei tu se entendeu? precisa. Ah, tá. Não, eu vi uma nuance aí, eu achei que fosse alguma coisa. Gente, isso é indiscutível. Por quê? Porque o I1 está chegando ao nó e as outras duas estão saindo. Agora, os módulos podem ser diferentes. O valor delas. Ou seja, não significa porque o meu I1 vale 10 amperes que necessariamente cada uma vale 5. Eu posso ter uma daquelas correntes correspondendo no meu circuito meio ampere e a outra 9,5. Posso. Posso ter elas meio a meio? Posso. Então, isso é o que a gente busca entender e averiguar aí nos nossos circuitos. Então, esse é um fundamento aí da lei de Kirchhoff, né? Que foi quem nos deu aí o norte para fazer as primeiras análises, né, do circuito. Então, tá aqui, ó. Qualquer ponto de um circuito onde há separação das correntes, ou seja, um nó, é igual à soma das correntes que entram no ponto e à soma das correntes que dele saem. Então, naquele caso em específico, acho que está meio... parece meio pequeno aqui, né? É isso aqui. A corrente 1 igual a corrente 2 e 3. Outra coisa que eu vou perguntar para vocês. Necessariamente, todas, aquela análise ali significa que o meu I1 é positivo, os outros são negativos? É relevante essa regra de sinais na hora da análise do circuito? Ali, gente, ficou fácil, né? Eu dei um nó e 3 correntes. E segundo o fundamento de Kirchhoff, o que entrou tem que ser em módulo igual ao que saiu. Lá no meu circuito, eu levo esse fundamento. Mas lembre-se, as polaridades são necessárias. Falamos disso ontem, né? E vocês devem ter estudado lá melhor com a Alice. A gente verifica que os nossos elementos, né? Nós temos um sentido de circulação de corrente e uma polaridade natural, né? Dos equipamentos, dos componentes, vamos falar assim, né? Que ali compõem o circuito. Então, os sinais
a regra dos sinais são relevantes, sim, e são necessárias para que a gente tenha êxito depois em achar as correntes todas, né, corretas. Imagina, né, que não fosse um desenho simples ali de entrada e saída de nó que eu tivesse dado para vocês e fosse um circuito complexo. Se nós não levássemos em conta isso, provável que a gente não conseguiria no final ter o balanceamento, né, das nossas correntes e fazer com que elas se equivalessem, que é o que a gente busca pela lei de Kirchhoff. Isso também tem outra lógica, mostrando, né, comprovando que nada se cria, né, dentro do circuito. Eu vou ter uma corrente extra da qual não está projetado dentro do meu circuito? Não. Não. Eu posso ter, como no caso do choque elétrico, uma corrente parasita, uma corrente de fuga relacionada à minha carcaça, mas a circulação de corrente ali, para ter uma corrente excedida não prevista, a menos que eu tenha um problema aí na rede. Isso é claro para todos, né? A diferença. Sim, né? Então, eu não vou ter uma criação de nada. Eu simplesmente vou ter um circuito corretamente dimensionado, analisado, né? E um circuito aí com problema, que pode, então, me gerar, em algum momento, algo que não seja aí benéfico ao contexto. Bom, então, tá aqui, né? Conforme a gente já explanou. Depois, nós temos aí o método dos nós, que foi o que nós explanamos agora, e o método das malhas. Vou sair daqui um pouquinho. Gente, o que é uma malha? Posso dizer que uma malha é um percurso, né, do meu circuito dividido por meus nós? Acho que sim. Sim. Então tá aqui, ó. Sim. Eu posso ter essa possibilidade de circuito? Quantas malhas eu tenho aqui? 2. Ou 3? 3, né? Quem disse 3? O Matheus. Por quê? Quem fecha junto com o Matheus, que é 3? Tu contabilizou qual malha a mais, além das duas que a gente vê de pronto? Tinha uma entrada de 4, né? Ali, uma malha, né? Eu fui pelas voltagens, não sei se eu estava correto, né? Uma de 32 e uma de 42. 42. Nós temos ali 3 malhas. Por que que a gente define isso? Ó, nós temos aqui um nó. Aqui, bem no ponto C. Temos um outro nó no ponto B. Isso é ou não é um nó? É um nó. Bom, se nós temos um nó aqui e um nó aqui, obviamente a gente tem uma divisão dessas malhas. E eu tenho também a malha de fora, gente. Que é a malha C, F, E, B, A, D e C de novo. Lembram disso lá de análise 1? Ninguém lembra? Não lembro sim. Lembram, né?
Não, só para mim me situar, porque senão a gente frisa melhor. O que significa aquilo? Isso na prática? Que nós temos como dividir o nosso circuito, calcular as correntes do circuito através dos nós que esse circuito vai ter, bem como as malhas. Poxa, num circuito série, os nós, né, é muito facilitado, né, a obtenção do valor, né, desse módulo de correntes, né, que possa ter nos diversos resistores ou até mesmo capacitores dentro do circuito. Porém, num circuito, naquela formatação que eu mostrei por último, torna-se um tanto mais complexo. Aquele circuito é um circuito de que tipo? Deixa eu ver de novo, acho que é misto. Não me recordo bem. É um circuito paralelo, né? Notem, eu tenho contribuições neste circuito aqui de 3 fontes. Uma de 4, 33 volts e 42 volts. Eu posso afirmar que, por exemplo, neste resistor de 7 ohms, eu tenho a contribuição da fonte de 33 volts apenas? Ou melhor, não. Eu posso afirmar que neste aqui eu só tenho no de 4, eu só tenho a de 4 volts e não a de 33? Não, elas estão interligadas. Sim. Gente, isso é o que vem se tornando a complexidade dos nossos circuitos. O que ocorre? Eu tenho 3 fontes dentro desse circuito. Todas elas contribuem para o circuito. Então, a nossa divisão desses circuitos, a fim de dimensionar, né, aquele sistema, é importante. Por quê? Porque eu vou ter que fazer uma análise pelos 2 lados. Qual é o percurso da minha corrente nesta primeira malha aqui? Horário ou anti-horário? Nós aprendemos que tem aquele sentido convencional da corrente, o sentido, né? Aí, se eu não me engano, o correto mesmo é do negativo para o positivo, né? Sim. Então, tu está perguntando em qual Na primeira dessas, malha. tá? Na primeira malha, eu vou analisar, né, a potência, vamos dizer assim, neste resistor. O sentido da minha corrente é o horário. É o horário. Ué, a corrente não vai do polo negativo para o positivo? Sim, mas aí ela não viria ali do C, o C não está interligado nela ali. O Chegastes aonde negativo eu do queria. C não. Chegastes aonde eu queria. Neste caso, nós temos que fazer a análise das 2 contribuições. Vai entrar em xeque aquilo que nós falamos há minutos atrás. O sentido das correntes que passam pelo nó. A contribuição da fonte do ponto CB, se eu não estou enganada, ó, é 1 para este resistor. E a contribuição da fonte de 4 volts é outro. Concorda? Analisando o de 4 ohms. Quem alimenta o de 4 ohms é a fonte do C, é isso? Eu não diria que ela alimenta, eu diria que ela contribui. As 2 contribuem para aquele resistor. Então, a gente tem que levar em conta o percurso das 2 fontes, que neste caso,
apesar de pronto, a gente achar, né, que ambas estão no sentido horário, porque se nós formos olhar por este lado esquerdo aqui da tela, ambas as correntes, ó, circulam perfeitas, né, no sentido horário. Porém, para o resistor de 4 ohms, a fonte de 4 volts proporciona uma corrente horária e a fonte de 33 volts proporciona uma corrente anti-horária, porque sai do menos para o mais. Então, a fonte de 33 volts, ela desce ali? E para este resistor. Então, gente, isso é uma análise que a gente começa a averiguar nos nossos circuitos. O comportamento, né, das correntes em circuitos mais complexos. Beleza? Beleza. Nós vamos voltar Beleza. nisso. Mas vocês já tinham analisado isso nas outras disciplinas, né? Ou não? Não, já fizemos um pouco, mas mais por cima, assim, eu Mais diria. por Não, cima. não entramos muito em detalhe, não, nessa. Sim. Vamos analisar aqui, ó, do outro lado, sem calcular nada. Nós precisamos entender o fundamento. Bom, no de 4 ohms, todos concordam que vamos ter uma corrente positiva, contribuição da fonte de 4 volts, e uma negativa da outra? Professor, Oi. fonte de 4 volts. Deixa na tela ali, na outra tela, por favor. Na tela da... Isso. Na fonte de 4 volts, ele sai do... Ele vai subir, ele vai chegar, vai alimentar aquele resistor de 4 ohms. E o que acontece quando ela chega aqui nessa fonte de 33 volts? Esta corrente produzida aqui? Isso, ela vai passar naquele ponto D, vai passar pelo resistor. E o que acontece quando ela chega aqui na fonte de 33 volts? Ela vai também ter uma passagem por ali, mas em forma de contribuição. Que é isso o que eu quero fazer análise com vocês. Eu quero que vocês entendam que nós temos 3 fontes. Por consequência, nós vamos ter aí 3 possibilidades de circulação de corrente. Todos concordam com isso? Mas se fosse uma placa de uma TV, por exemplo... Vou voltar aqui que eu não te enxergo falando. Mas se fosse numa placa, aquilo ali, se fosse uma parte de uma placa de uma TV, ela receberia... A energia viria de uma fonte só. De repente, ali que só distribuiria. Porque ele botou... Seria distribuída. Sim. Ali tu botou 4 Mas por fontes. isso que eu estou te dizendo, tu não vais considerar aquilo como sendo uma fonte única e responsável pela tua circulação de corrente. Tu vais considerá-la como uma contribuição naquele contexto. Aquele circuito ali que eu mostrei para vocês poderia ser bem mais complexo? Em vez de nós termos ali 2 malhas, vamos falar assim, visivelmente, eu poderia ter 5? Posso ou não posso? Eu acredito que sim. Sim. E cada vez que eu tiver um nó, eu vou ter que fazer aquela análise que eu mostrei há minutos ali para vocês. Que as correntes que chegam naquele nó têm que ser equivalentes, né, às que vão sair do nó. Neste caso aqui, eu ainda não sei dizer para ti, que nem a tua pergunta, ó, o quanto que chega no ponto C, né, na passagem aqui para esse... Nós teríamos que fazer a análise de todo o circuito, né, esmiuçá-lo de acordo com os nossos roteiros, e então conseguir lá no final entender quanto de corrente passa, por exemplo, no resistor de 7 ohms. Como é que eu vou entender isso? A contribuição que este teve com ele, que este aqui teve com ele e que a própria que está acoplada nele teve. Isso vai dar aí para a gente
uma ideia, né, uma noção de quanto passa exato de corrente por ele, depois que nos nós elas se somaram, se diminuíram, né, e ficaram somente o necessário para aquele dispositivo. Isso é claro para todo mundo? Posso dizer que isso acontece na TV que o Patrick mencionou? Na placa? Posso, né? Isso é o que acontece, gente. E quando eu iniciei a aula, eu falei na frequência, né? No ciclo que essas coisas acontecem. Eu tenho tempo de me dar conta disso? De ter um problema com isso? Não, né? Essas coisas são ali modelagens, né, que a física explica, que a gente comprova matematicamente, e é algo assim, na fração, no milésimo do segundo acontece, e o circuito fica naquela alternância e funciona plenamente. Beleza? Nesse exemplo que tu deu ali do quê? Daquele diagrama que tu botou ali, se fosse, por exemplo, para uma TV, ela viria no diagrama, viria assim? Não, viria bem mais complexo, né? Não, como é que se chama o nome dessa... Se eu quisesse pegar e pedir lá para a Philips, por exemplo... O esquema. Aparelhos eletrônicos como TV, televisores, né? Rádios, sons, DVDs, né? Esse tipo de aparelho nós chamamos de esquema. Ou seja, eles têm literalmente um esquema ali, né? Que precisa ser lido, que é disposto ali todos os componentes que envolve, né? E que então a falha de um vai dar determinado erro. O que eu diria para vocês? Atualmente, eu não tenho mais acesso a esquema, mas há muito tempo eu fiz um estágio, né? Quando eu me formei em eletro, eu cheguei a fazer estágio com eletrônica. Então, nós tínhamos lá esquemas bem complexos, né? Hoje em dia, eu creio, pelo que eu converso com alguns colegas, que eles estão bem mais enxutos. Por quê? Porque hoje, né, se estragou a placa-mãe de um notebook, o que tu faz com ele? Põe fora, né? Da PT. Antigamente, gente, o que acontecia? Existia um esquema, né, geral, e depois uma forma mais esmiuçada, digamos assim, destes. Por quê? Porque nós tínhamos circuitos específicos para determinados fins, né? Aqueles tipos de televisores, né? A fonte, né, era um projeto, ali a recepção do sinal, né? Outros componentes que se fazia a interligação do circuito para que isso acontecesse, né? Hoje em dia não há mais isso. Até hoje os circuitos são tudo integrado, né? Na verdade, né? Quando exatamente. Um componente, troca todo o circuito, né? E troca todo o circuito. Normalmente é assim que